Web Rádio Verdão. Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do torcedor palmeirense feita por palmeirenses. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Gol. Perdemos a bola, tomamos um contra-ataque. É difícil explicar, mas a gente tem que ter consciência de que está numa fase ruim. Todo mundo tem que ter consciência disso e não adianta querer fugir disso não. Nosso time tem que lutar porque senão pode acontecer o pior. Obrigado ao capitão Lúcio. O Lúcio falou e é verdade. Ou fica esperto, acontecem coisas piores. Bom, você que participa conosco pelo Facebook, facebook.com /Zé Mistério WRV, pelo Twitter @Web Rádio Verdão, @Zé Mistério _WRV, manda a sua opinião, a sua indignação, a gente vai ler aqui no ar. Então nós vamos resumir o que foi de Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos resumir, vamos descascar a lenha. Resumo da partida. Cláudio Ritti, vamos lá, fica à vontade. É até difícil falar, mas o time vinha bem, estava bem até os 15 minutos, 20 minutos aí, e depois o Atlético apertou, veio pra cima querendo o gol, e teve ainda um pênalti ao seu favor não marcado aos 18 minutos, e aí já teria virado o placar, mas tá aí, duas falhas grotescas que nós tivemos, os dois gols, a última aí uma impressionante, faltando pouco mais de 4 minutos para acabar o jogo. O goleiro, o jogador Josimar, quer fintar 3 jogadores do clube do Atlético Mineiro. Perdeu a bola e aí veio um rápido contra-ataque, cruzamento forte e aí não teve jeito. O primeiro que chegou bateu sem chance pro goleiro e não tinha o que fazer. O time é muito limitado, infelizmente, mesmo com as modificações aí o time não vem conseguindo encontrar o melhor futebol. E eu já falei quando houve a substituição, para mim não entraria Josimar, mesmo ele tendo atuado bem já em outros jogos, não é um jogador que serve para vestir a camisa do Palmeiras de jeito nenhum. Mas já que o técnico optou, a gente estava aí, né? Tinha que engolir aí, né, a substituição, mas um péssimo resultado para o Palmeiras. O resultado do empate já era um resultado muito bom, mediante tudo que apresentou aqui, lá em Minas, nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Tá certo, vamos então ao André Neri. André Neri, pode dar descascada. Bom, o primeiro tempo a gente jogou até melhor que o Atlético Mineiro. Não merecia ter virado perdendo de 1-0. Apesar do sono profundo de Wesley, Felipe Menezes e Leandro. O Leandro até que nem tanto sono, mas eu não sei o que acontece. E não dá pra pagar mais pra ver se vai melhorar ou não. Eu acho que passou da hora. Felipe Mena, a gente depender de um meio campo pra criar pros nossos atacantes com o Felipe Menezes e o tiriça do Wesley, não rola. A gente vai chovendo molhado, cara, entendeu? E malditas partidas contra o Avaí que o Felipe Menezes jogou bem. Porque foi com o Avaí. E só foi por causa dessas partidas que ele começou a assumir ali a titularidade. Então, malditas partidas contra o Avaí que o Felipe Menezes jogou. Pelo amor de Deus, volta logo, Valdívia, se prepare logo, a gente precisa de você no meio campo. Mas o cara não quero que ele case com a minha filha, não quero que ele seja meu parente, mas ele joga muito mais anos-luz mais que o Felipe Menezes. E Josimar, cara, o Josimar ele deu uma de Lúcio. O Lúcio adora fazer isso também, né? Cata a bola tá ali no pé dele, em vez do cara pegar e espanar a bola pra frente e tal, não sei o quê, porque é um zagueiro. Ele sabe zagueirar, ele sabe tirar, desarmar, destruir. Não dá pro cara querer dar rolinho no atacante, chapéu.
Então, os caras têm que se tocar. Os caras da Web Rádio Galo chamando a gente aqui, eu acho que melhor não, viu, Edu? Melhor deixar a gente assim. Mas enfim, o resumo é esse, cara. E assim, conseguimos um empate. Poderíamos ter se não fosse aquele chuteco, que eu acho que aquilo foi o que motivou o Gareca a tirar o Henrique. Aquela bola que uma burrada do goleiro Vitor, que proporcionou, nossa, uma baita de uma chance pro Palmeiras, onde se ele fosse inteligente, ou ele passava, ou ele metia um chute forte. Não, sabe, não tinha um goleiro no gol. Não tava sem ninguém pra ele meter, sabe, bolinha normalzinha, sabe, fazer gol de craque. Perdeu, e aí, é a máxima, né? Quem não faz toma, tá aí, cara. É assim que acontece, cara. O Galo veio, pressionou, e o Zé, por uns 15 minutos, ficou falando: ó, o Palmeiras pedindo pra tomar o gol, ó, o Palmeiras pedindo pra tomar o gol, ó, pediu, tomou. Foi isso aí. Bom, mais uma vez perdeu, né? Pra variar. Eu ainda falei pra minha mulher: tomara que o Palmeiras hoje perca de pouco. Porque eu sei o que acontece no futebol, vejo a leitura do jogo. Acho que o Palmeiras ele está progredindo numa coisa só, num estilo de jogar. O padrão. Tá? É um padrão que é interessante, você não dá chutão. Porém as peças não funcionam. Tá? As catracas ainda não estão engrenadas, não estão encaixadas. Quanto tempo demora para encaixar, não sei, porque isso não é problema meu. Depende das peças. Tudo bem, se você pegar o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Xavi, o Iniesta, eles vão demorar mais ou menos um mês para encaixar. Um mês ali, você pega um James Rodrigues, você pega um Kendira, aí você põe um Josimar, até demora um pouquinho no meio. Só que você pega... Nossa, que contraste. Os caras falam James Rodrigues, não, mas Kedira, põe o Josimar, então, você estragou tudo. Não, mas você pega o Josimar e põe no meio desses caras, até funciona um pouco. Lógico, né? Os caras vão ganhar o bicho pra ele. Só que se você pegar um Kedira e pôr no meio desses caras, não funciona. Então, assim, quanto tempo leva pro Palmeiras? Porque muita gente tá perguntando: Zé, quanto tempo? Olha, o tempo já foi, porque nós paramos um mês pra Copa. Mas não tinha jogador pra treinar, né? Não, tinha jogador. Esses caras estavam treinando. O único que chegou de novo aí, quem foi que chegou de novo? Ninguém. Todo mundo já tava aí. O Mocho tava aí, não tava? O Alione chegou. O Alione que chegou. Só. Então, o Josimar tava aí, o Wesley tava aí, o Mendieta tava aí, o Bruno César tava aí, o Felipe Menezes tava aí, o Renato tava aí, o Lúcio tava aí, o Eli, todo mundo tava aí, o Eldinho tava aí, tava todo mundo. Então, pra mim, esse time aí, eu vou te dizer uma coisa: ele está sendo mal treinado. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa pra você. O seu Gareca, ele não tá conseguindo identificar os defeitos do time do Palmeiras. Na minha opinião, ele não tá conseguindo identificar. Ou se ele identificou, ele não tá tendo saco roxo de sacar o cara e colocar outro. Ou ele não pode sacar o cara porque o outro que tá lá é pior que esse que vai sacar ele. Então tem essas três alternativas. Padrão de jogo, ele dá. Eu acho que é um pouco de cada, Eu acho que é um pouco de cada, André Neri. Aí vão dizer assim: mas vocês palmeirenses, se fosse o Filipão, vocês já queriam a cabeça dele. Mas se fosse o Gilson Kleina, vocês já queriam a cabeça dele. Eu também concordo. Se fosse o Doriva, que tivesse tomado 7 cacetadas, todo mundo ia falar: é técnico de time pequeno. Se é o Gilson Kleina, todo mundo ia falar assim: não tirou a Ponte Preta de dentro dele. Você jogar campeonato argentino, onde tem 3, 4 clubes que dão pro gasto, e o nível do futebol é muito abaixo, mais abaixo do que o campeonato brasileiro, muito mais abaixo, é diferente de que você treinar um time em pontos corridos com 38 clubes, todo mundo correndo para não cair, sabendo da realidade que é o futebol brasileiro. Acho que o Gareca faz um trabalho legal de uma renovação, porque eu escutei uma coisa bacana. Eu escutei assim, renovação, coisa nova não significa sucesso, e coisa antiga não significa decadência. Muita gente falava: traz o Luxemburgo. Mas o Luxemburgo tá passado. Pode ser, não sei. Não sei, não converso com o Luxemburgo. Ele pode estar passado. É certo. Pode estar. Mas o que o Luxemburgo... Desconcordo. Quantos jogos o Luxemburgo tem pelo Flamengo? Desconcordo. 2. 3. 3. Ele ganhou 2. Quem? O Gareca tem 8. 8. Quase, pelo Palmeiras. Tem 8 aí. Ele tem 8. 2 na Copa do Brasil. 1 com a Fiorentina. Mais 5 do Brasileiro. Isso mesmo. 5. Porque ele foi Cruzeiro, Corinthians, Santos, Bahia e agora Galo.
5. É isso mesmo, 5 Ele e tem 3. 2 na Copa do Brasil, Fiorentina, e 5 no Brasileiro. Então, de 8, ele ganhou 3. Empatou 1. Isso. Só. É? O resto ele É, perdeu. empatou Empatou 1. E o Luxemburgo apenas 3. Com o time do Flamengo, que na minha opinião, ele é pior que o Palmeiras, ele já ganhou 2. Ele ganhou um clássico contra o Botafogo. Não interessa que o Botafogo tá ruim, mas ele ganhou, não interessa. Clássico. É clássico, é que nem aqui. Os caras falam, o Palmeiras toda vez que tá pior ganha. Não concordo. E toda vez que o Corinthians tá pior ganha. Também não concordo. Quem tá pior, a proporção de perder é muito maior. O Palmeiras em 8 jogos, o seu Gareca ganhou 2 contra o... Não tem favorito, não tem favorito, né? André, você sabe não... disso. E não é sempre o que tá mal ganha ou o que tá bom perde, ganha. E o seu Luxemburgo ganhou já 2 em 3. Ele ganhou do Sport Recife em casa, tudo bem, time pequeno, mas ele passou por cima. E ele pegou o Botafogo, que é um clássico, e passou por cima. Perdeu da Chapecoense de 1-0. O Palmeiras também perdeu da Chapecoense. São Paulo também perdeu da Chapecoense. Então, a diferença nesse campeonato, sabe o que é? É você pegar time pequeno e passar o carro em cima. Esse resultado hoje, ele é normal. Normal. Só que ele seria normal, sabe aonde? Se o Palmeiras tivesse ganhado do Bahia. Isso. Do Bahia. Se ele tivesse empatado com o Corinthians, um exemplo, se tivesse empatado com o Corinthians, ele tivesse vencido do Cruzeiro. Jogou em casa. Então, o Careca ganha do Cruzeiro. Beleza. Perdeu do Santos na Vila, é normal. Ganhar do Cruzeiro em casa tinha que ganhar. Aí ele saiu contra o Corinthians. Vamos supor que empata um clássico, que é... Pô, beleza. Aí ele vai, pega o Avaí, elimina o Avaí. Beleza. Hoje, perdeu do Galo, tudo bem, mas ganhou do Bahia em casa, então se torna normal. Agora essa situação que o Palmeiras está vivendo não está sendo normal. Alguma coisa está sendo feita errada. Eu não sei se é falta de vergonha na cara de jogador. Eu não sei se é a porra do contrato de produtividade. Realmente eu não sei. O time é muito ruim, o time é muito fraco, a gente sabe. Com algumas peças que eu acredito que vão voltar pro time do Palmeiras, vão entrar nesse time, pode melhorar. Mas eu vou te falar uma coisa, o tempo é curto. Nós já disputamos praticamente 1/3 do campeonato. Se mais 14 jogos a gente fizer 14 pontos, o Palmeiras vai cair de novo. Vai cair de novo. E com esses salários que pagam, esses jogadores aí, o Palmeiras, vou te falar uma coisa, sabe o que vai acontecer? Vai ser uma porrada de cara emprestado, uma porrada de cara vai sair, e o Palmeiras vai trazer um monte de porcaria de novo pra disputar uma Série B. Porque pra você disputar de novo uma Série B, infelizmente, você não precisa de jogador ganhando o que esses caras ganham. Certo? Então vai disputar a Série B com o Fábio, vai disputar a Série B com o Eldinho, vai disputar de repente uma Série B com o Vitor Luiz, que renovou agora, vai disputar a Série B com o Josimar, com o Renato, com o Eric no ataque, né, com o Diogo, que é jogador de Série B, desculpa, mas ele é um jogador de Série B, é um bom jogador, mas o Leandro é jogador de Série B. Aí você vai jogar lá na Arena, que nós fomos lá visitar, que eu vou te falar uma coisa, eu conversei com 15 jornalistas essa semana, os 15 me falaram a mesma coisa. Zé, é a melhor arena do Brasil. Do Brasil. E vai estar entre umas melhores do mundo. Eu vou falar, jornalista de Bandeirantes, tá? Jovem Pan, Transamérica, tá? Alexandre Pretzel, vou falar Pretzel, Frank Fortes, Boldaquian, Marco Belo, um monte de cara que a gente conversa, troca de Zé, é o melhor do Brasil. O Pretzel foi visitar a arena esses dias. Ele falou, é o melhor do Brasil. Aí nós vamos, supostamente nós vamos narrar um jogo lá, nós vamos narrar esse Palmeiras aí. Então vou falar uma coisa pro torcedor. O time tá, na minha opinião, desfigurado, porque eu acho que com a entrada do Valdívia, de repente esse Cristaldo pode começar a ter uma cara legal. E o Palmeiras está muito desfigurado, porque eu vou te falar uma coisa, o Felipe Menezes não pode ser o camisa 10 do Palmeiras. Nunca. Porque ele joga com a 18, gente. Tudo bem, mas ele é o função 10. Não, mas ele não é ele nada. É função, não, ele não é nada, mas ele é o cara. Mas o Cláudio Ritt, como que o Bruno César, o Mendieta, consegue ser pior que ele? Pois é, isso é que a gente não entende, né? Se eu sou o reserva do Felipe Menezes, eu peço pra sair. Não, a qualidade que o Bruno César tem, pelo amor de Deus, dá de 100-0 no Felipe Menezes. Agora não dá pra entender por que ele continua no banco. Mesmo gordo, ele é muito melhor do que o Felipe Menezes. Miolo de zaga do Palmeiras fraquíssimo. 2 jogadores lentos, 2 jogadores que não tem tempo de bola, que é o Tobi e o Lúcio. Isso já deu na cara. Quando o Tobi pega um cara rápido pela frente, o cara janta ele, e o Lúcio é a mesma coisa. Sem tempo de bola. As laterais foram bem, jogaram muito bem. O Dinho apoiou bem, não tomou gol nas costas deles, e o Vitor Luiz mais uma vez foi lá, se esborrachou no chão, defendeu bola, tá com vontade, é isso que eu gosto de ver, vontade. Não tem técnica, não tem a qualidade, tá apertado, dá chutão. O seu Josimar fez 2 joguinhos bons, legal, bacana, hoje entregou.
acho que tá achando que é demais. O seu Wesley tá num sono desgraçado. Ou acorda, ou Paulo Nobre, vocês vão renovar com esse cara mesmo? Vocês vão renovar com um cara desse? Manda ele pro Santos jogar com o Robinho. Vai pro São Paulo quer, ele vai pra outro lugar. Não serve, não deu certo. Não dá certo, não deu certo. Tá empurrando com a barriga. Sabe por quê? Porque pagou caro. É que nem o seu Leandro, não serve. Pagou caro, tá empurrando com a barriga. Né? Vocês não se livraram do Michael Leite, vocês não se livraram do Luan, do Márcio Araújo, que era tão criticado. Pô, por que vocês não se livram desses caras? Felipe Menezes, cara, você é legal, você é um cara bacana, pô, beleza. Mas você não serve pra jogar no Palmeiras. Ô Zé, e esse tipo de jogador faz mal pro elenco. Faz mal, contagia, contamina. Porque o cara que tá no banco, ele fica falando, pelo amor de Deus, como é que consegue ter um jogador desse em campo? Pois é, contagia. É lógico, contagia. Faz mal pro time, Aí você vê, ele coloca Mouche e coloca o Diogo, o Palmeiras não ataca. Coloca 2 jogadores com sangue novinho. O Monchi fez gol no último jogo. Mas você não tem ninguém pra passar a bola. Você não tem ninguém pra pôr um cara desse na cara do gol pra dar um lançamento. Você só tem cara cozido no Palmeiras. Só cozido. Cozido é fogo. Sabe, o cara que fica cozinhando o jogo. Sabe a coragem? Sabe o que é, Claudio Ritt? Eu jogo futebol de campo. Eu vou falar sério. Gente, cara que pega a bola e só toca de lado é cara bunda mole. É cara que tem medo de acertar passe e errar passe. Verdade. Cara que nem o Valdívia, ele pega a bola, cotovela um, cotovela outro, limpa a jogada, enfia uma bola, faz um passe breca, dá as costas pro cara pra tomar um tranco, toma pisada, cospe no cara, xinga o cara. É esse cara que tem que jogar no Palmeiras. É um Diego Souza que vai lá e dá um rodo no Domingos e não quer nem saber. Esses caras estão muito levando com a barriga, achando que camisa não cai. No time, como exemplo, inclusive, né? Pois é. Porque pega aí um Felipe Menezes, um Josimar da vida, que só toca a bola de lado, quem que vai fazer alguma coisa no time? O Ricardinho, do São Paulo, que jogou no São Paulo, no Corinthians 300, só tocava de lado. Só que na hora que ele tocava de lado, ele tinha sorte, porque tinha o Kleber e o Gil. Lembra que tinha Kleber e Gil? E esses caras faziam toda a jogada. Mas o Ricardinho, ele foi um Felipe Menezes com grife. Era a mesma porcaria. Então, se não tiver homem de verdade, que tenha vergonha na cara de jogar no Palmeiras, de vestir a camisa do Palmeiras e livrar o Palmeiras logo dessa porra desse rebaixamento, porque se entrar na zona vai ser difícil pra sair. Tá? Sabe por quê? Vai catar um Figueirense no campo do Figueirense, que o próximo jogo é lá em Figueirense. Num campo pequeno, onde os caras se fecham. Fica fechado, com amigão, certeza. Certeza. Eu prefiro jogar com o Cruzeiro que joga aberto do que você jogar com o Figueirense. Só que sabe o que o Cruzeiro faz? Quando ele tem até mesmo com o Atlético. Você vê, hoje não teve, né? Você não Quantas tem chances o Atlético teve? 3, 4? Só que a qualidade prevalece. Eles aproveitam. O Palmeiras também teve 4, mas não tem a porra da qualidade. Então, se a gente for analisar o jogo todo, o jogo não foi ruim pro Palmeiras. O jogo era pra ser 2-2. O jogo era pra ser empate. Bom. Isso, era pra ser empate. Não foi um jogo ruim. O que aconteceu e foi determinante pro resultado foi a infelicidade, essa individualidade sem vergonha safada do jogador de futebol, que não sabe, não tem o dom de tocar a bola, dá bico na bola, aprende isso, pelo amor de Deus. O Márcio Araújo, o cara fala aqui, ó, daqui a pouco nós vamos para arquibancada, mas ele falou, Márcio Araújo perto desse Josimar, pelo menos ele tinha vontade, é isso que eu falo. Márcio Araújo não era tecnicamente um jogador apuradíssimo, mas ele tinha vontade. É que nem eu falei do seu Maurício Ramos no nosso programa. É verdade. Né? O Henrique, Maurício Ramos, essas coisas. Então todos, o Pierre, todos os caras que se identificam com o Palmeiras davam sangue, davam carrinho. Posso falar um cara que era um cara que... O Martinez, ontem eu vi no Criciúma jogando. Opa! Porra, eu vi o Martinez dando carrinho, eu vi o Martinez marcando, eu vi o Martinez dando passe. Aí você tem que ver esses caras aí. Eu vou falar uma coisa, se o Palmeiras não tomar uma atitude agora pro final do primeiro turno e pro começo do segundo turno, não engatar 3, 4 vitórias aí pra dar uma animada, pode ter certeza que faltando 10 jogos por rebaixamento, faltando 10 jogos pra acabar o campeonato, 30 pontos em disputa, e o Palmeiras tiver 15, 16 pontos, vai cair de novo. É complicado, a situação do Palmeiras é muito complicada. Mas uma coisa que me deixa um pouco mais feliz e esperançoso, você vê, o Eldinho, o Vitor Luiz e o Renato, a molecada jovem, tá tendo essa garra. É lógico que não tá tendo o apoio e a ajuda do time, né? Mas eles estão tendo essa garra. E seguinte, hein? Vamos botar a responsa em quem tem que segurar a responsa. Isso verdade. É erro de planejamento. Porque você não pode estar no meio do campeonato, quase acabando o primeiro turno, planejando seu elenco. Foi o que eu falei com o Rudy Landucci hoje no Twitter. Entendeu? Você não pode estar. Isso aí, o elenco tinha que estar pronto. E essa janela que tá para fechar agora internacional seria pra você só colocar um ou outro ali e tal,
fazer uma ou outra. Você tem que melhorar o seu elenco. Ou talvez ganhar uma proposta boa, como teve pelo William Matheus e tal, você fazer uma. Tudo bem, você troca um, traz um outro mais dois, tá tudo Agora, bem. A gente não tem elenco, a gente não tem um time sequer. Posso falar uma coisa? Então, nós temos 3 times, porém nós não sabemos qual. Certas pessoas aí. O Palmeiras tem jogador, não estou falando qualidade, estou falando jogador para formar 3 times. Porém nós não sabemos até hoje qual que é o time do Palmeiras. Vamos girar aqui com a galera na arquibancada. Nossa, a audiência é massacrante, velho. Arquibancada virtual. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Carlos Alexandre, Palmeiras deveria ter vergonha. Esse ano, pelo jeito, é Série B novamente. Tem garra, mas não resolve. Garra de determinadas pessoas, tá, Carlos? Alguns, exatamente, né? Alguns. Carlos Alexandre, em Figueirense, teu cu. Aonde? Olha, você é muito mal criado, viu, Carlos Alexandre? Muito mal criado. Não vou mais ver a mensagem do Carlos Alexandre. Oi. Aonde você falou? No Caju. No Caju? Não vou ler mais a mensagem do Carlos Alexandre. O Neno Boareto aqui tá falando, né? Vocês estão falando do Luxemburgo. Ele disse que ele era a favor também da vinda do Luxemburgo, mas que também não ia adiantar porcaria nenhuma, porque esse time é muito limitado. Pois é, o do Flamengo também é muito limitado. Danilo César esqueceu de colocar na conta o pé mole que alguns jogadores estão fazendo. Também acho e não sei o porquê. Preciso identificar o porquê. Quero ver se o jogador do Palmeiras vai dar coletiva na academia essa semana. Precisa colocar lá meia dúzia pra falar, tá? Eu colocaria Wesley, o seguinte, Felipe Menezes. Tinha uma pessoa que dava... Tinha 2 pessoas que davam muitas coletivas. Aparecia e falava, e papapá. Tem um que acumulou um monte de função e não aparece mais. Não sei, acho que deve estar... Por que a explicação tem que vir por que não tem um elenco ainda? No meio de um campeonato brasileiro. Não tem elenco, cara. Você não tem seu elenco formado. Entendeu? André, porque era pro Careca chegar aqui, cara, e chegar e pedir 2 jogadores, 3. Não, seriam 2, 3 jogadores. Ele tá pedindo o time inteiro, velho. Porque não tem. O cara olha lá e fala assim, velho, olha a merda que tá essa piorra aqui. Esse povo, André, esse povo já se mostrou que não tá nem aí, tá pouco se lixando com o Palmeiras. Ele sabe que no final do ano acaba o contrato, ele vai embora, não vai ser renovado. Então pra ele tanto faz. Se o Palmeiras cair, se não cair, se for campeão, pra ele tanto faz. Por isso que eu acho que as responsabilidades do clube devia ser pessoa física. Isso. Não pessoa jurídica. Você cagou no pau lá, você tá devendo, então você que vai pagar. Você vai sair, você não vai deixar pro outro, não. Tinha que ter responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal. Thiago André, se não ganhar o clássico, as coisas vão complicar muito. Eu acho que não ganha. Acho que perde de novo de São Paulo. O Alione pode jogar? Pode jogar no lugar do Wesley. Acho que qualquer um, eu posso jogar no lugar do Wesley. Zé, estou acompanhando o Verdão pela Web Rádio Verdão aqui em Brisbane, na Austrália. Gostaria de saber sobre o garoto da base, Gabriel Jesus. Tem que ser lapidado. Grande Gabriel, o Rafael Bonadil. É bom esse moleque. Tem que ser lapidado, é muito novo. Muito novo, tem 17 anos. Mas o Gareca, de olhar no primeiro treinamento que ele fez com coisa, ele falou assim, você presta. E aí tem uma coisa também, o Gareca aos poucos pôs o Vitor Luiz. De uma forma que ele não queimou o moleque. Foi pondo, põe ali, põe aqui, substituiu o William Matheus, enfiou o cara, pôs ali no joguinho aqui, no joguinho ali, o moleque se firmou. Então, o Gareca tem a manha de fazer isso com o moleque. Tanto é que todos esses caras que ele estão contratando, esses argentinos, saíram moleques do Vélez. Foi ele que revelou. Puxou da base, trabalhou o moleque, na moralzinha e tal. E assim, não é possível que seja pior que o Henrique. Né? E outra, a gente não tem muita opção de ataque. Então, seria legal subir esse moleque e colocar... o Palmeiras está ganhando de 2-0. Enfia o moleque. Vai ser difícil. E vai trabalhando na boa, vai lapidando na boa. É que eu faço. Mas é um bom talento. Mas viu? assim, você revelar jogador em time que tá ganhando é fácil. Em time que tá com pressão é difícil. Às vezes Lógico. E uma outra coisa, futebol, gente, não é só qualidade, tem psicológico. Tem toda uma preparação por trás. Não é assim, o cara é melhor que Henrique, que nem todo mundo fala que Zé. Mas pra que trazer Cristaldo? Não tem ninguém melhor na base? Não existe, tá, gente? O Cristaldo é um cara rodado, um cara experiente, já tá 6 anos na Europa, foi pra lá com 19 anos.
Então é uma esperança, sabe? São apostas. E o Palmeiras está trazendo muita aposta e não está trazendo certeza. A única certeza do Palmeiras, na minha opinião, é Valdívia e Diego Souza, se vierem, que já conhece o clube, já sabe como é que é. O resto é tudo aposta. Tá? Pra mim é tudo aposta e tudo bosta. Léo Bortolai, e os boatos sobre o Diego Souza, seria bom? Pra mim seria bom. Conhece o Palmeiras, sabe como ele lidar com a situação e é jogador que vai pro pau. Não é jogador de afinar, não. E outra coisa, o Diego Souza chega aí numa dessa aí e mete o dedo na cara de todo mundo. Ele metia o dedo na cara de todo mundo, mas não gostava de perder, não. O Diego Souza é um cara que não gostava de perder, não. Alex Cavalcante, alguns jogadores tinham que ir, tal. Essa história da FIFA reconhecer o Mundial do Palmeiras de 51, confere. Posso ler um negócio aqui? Alex Cavalcante, mas eu vou dar minha opinião sobre esse Mundial de 51. Então, eu vou ler aqui um post aqui de um amigo meu. É ouvinte nosso aqui, chama Robson, que é o... ele é do interior, ele é professor, ele também trabalha em rádio e tal, ele assina como comentarista que canta e vibra. E eu falei pra ele que eu ia ler o post dele aqui, caramba, agora onde tá aqui? Deixa eu ver aqui, eu já vou achar e vou ler sobre, é o que eu penso sobre esse Mundial, entendeu? Então, calma só um pouquinho aí. Vai lendo outros aí que eu vou, daqui a pouco eu acho aqui. Tá, o ouvinte fala aqui, eu não vou ler seu nome mais porque você falou palavrão, tá? Mas ele pode fala ler, assim... é que no mínimo ele deve morar lá e torce pra Havaí. Carlos Alexandre, mas não é hora de queimar a base. É verdade, concordo com você. Com um time de vagabundo desses não dá, também acho. Vocês que têm o microfone, vamos pressionar o Nobre pra falar. O Nobre não tá falando pra ninguém, viu? Tá se escondendo, né? E outra coisa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem jogador de futebol que só vai em programa de televisão, de rádio, quando o time ganha, Só tá? na boa. Só na boa. Só na boa. Porque a pessoa fala, não vai convidar mais jogador? Não, quando perde eles não vão. Por muito menos a torcida queria bater no João Vitor. É verdade, acho que a torcida podia pegar o Josimar, o Wesley e tal e dar uma surra. Calma, violência não funciona. Vou ler aqui, sobre o Mundial. Robson Machado, ele escuta direto a Web Rádio Verdão, ele coloca aqui: eu quero que a FIFA, aquela entidade corrupta dos infernos, que muitos se orgulham de serem chancelados por eles e ter o respectivo nome vinculado, eu quero que ela e seu dito reconhecimento vão pro inferno. Para nós palestrinos, o Palmeiras sempre foi o que esses vagabundos agora dizem o que é. E não é porque meia dúzia de burocratas escroques internacionais pilantras falam que a imprensinha petista gambá irá replicar, dando descrédito à conquista de 22/7/51. Para esses idiotas vai o tridente do capeta também. O Palmeiras só pode ser medido em títulos e grandeza pelo seu maior patrimônio, sua diferenciada torcida. O resto é papo furado e cheio de falsidade. Robson Machado, comentarista que canta e vibra. Aí eu escrevi embaixo, assino aonde? Eu acho isso também, cara. Pra palmeirense, nesse dia 22/7/51, eu não era nascido, mas tinha mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Teve muito torcedor que não torce pro Palmeiras, que comemorou como título mundial, porque vinha depois do Maracanaço. Então, cara, carimbo de FIFA, quero que vá pra tudo pro inferno, mesmo porque a FIFA é a mesma que tirou um título mundial do São Paulo e deu 2 pro Corinthians. Então, cara, quem me diz que amanhã ou depois eles não tiram esse do Corinthians, não tiram mais um do São Paulo e passa a nomenclatura a ser diferente? Então eu quero que eles vão pro inferno. A gente ganhou a taça, quem quiser ver a taça, ela tá lá vai estar lá naquele memorial que a gente viu, que vai ser maravilhoso lá na arena. Vai lá e vê, pronto, cara. Eu não preciso de reconhecimento de entidade nenhuma, principalmente de uma entidade corrupta que não sabe o que fala, o que fala em pé não cumpre sentado e vice-versa. Eu também, sabe, por mim é isso. Eu também concordo com o Robson. O Carlos Alexandre também fala que assina o nome dele. Se reconhece ou não reconhece, pra mim não faz a menor diferença, na minha opinião, porque
Se o Palmeiras ganhou, se foi Mundial, se foi Campeonato do Bairro, não interessa. Ganhou, a taça tá lá. Se é reconhecido pela FIFA ou por uma outra entidade ou pela Conmebol, também não me interessa. Quem tava na época viu o Palmeiras ser campeão de 51, viu o Palmeiras levantar a taça, torcia para aqueles jogadores, comemorou o título. Acho que a lembrança de torcedores eu não vi, não sei. E outra coisa, você vê quando a coisa é tão ruim que você vê palmeirense comemorando o título de 51. Né? Então você vê palmeirense comemorando o título, taça Juninho Botelho, taça de 51. Por quê? Porque essa porra desse time não ganha nada. Faz 2 anos que não ganha uma coisa que presta. E ganhou, faz 2 anos que não ganha nada, e ganhou uma Copa do Brasil em 2012, mas caiu no mesmo ano, que ofuscou, porque o foco maior é a desgraça. Não é a benfeitoria. Você faz 99 coisas boas na vida, você faz uma cagada na sua vida, você é julgado por aquela cagada. Né? Você dá dízimo a vida inteira pra igreja, você rouba um pote de manteiga porque um dia você tá numa situação ruim, você vai preso. Então você não interessa, amigão. Então o Palmeiras tá nessa situação. Ele foi campeão e caiu. Então não adianta. Jogou uma Libertadores, pifa, entregou pro Tijuana um jogo. Então o Palmeiras vem sofrendo. Eu não comemoro o título de 51. A taça tá lá, eu fui ver, é legal. Quem torceu na época, legal, bacana. Pra mim não faz a menor diferença, viu? Na boa, cara. Tem gente comemorando, tirando sarro de corintiano, mas na boa. E tem cara que fica assim: ai, eu já ganhei um título esse ano. Já ganhei, já levantei taça. É, você já levantou taça, só que você tá morrendo de dor de cotovelo, Palmeiras, também dos outros times que estão aí na frente do Palmeiras, viu? Isso daí também é dor de cotovelo. Então o Palmeirense tem que cair na real e torcer pro time dele e parar de... Vou te falar uma coisa, eu vou fazer uma coisa aqui. Quer protestar? Vai nas mídias sociais, não precisa ofender. Porque o André Neri sabe, esses caras lêem, viu? Lê, poxa! E tem cara tem que departamento fica, pra vasculhar. Aí, exatamente, que nem rádio escuta. Tem gente agora que tá escutando o que eu tô falando, o André Neri, você, ouvinte, tá escrevendo, eu tô lendo, e amanhã bate lá, eu posso falar uma coisa? Fala Posso mesmo. falar uma coisa? Tem cara que falou aqui, eu vou falar mesmo. Teve cara que falou pra mim, pro André Neri, que não queria contratar gente de rádio, porque é rádio que é torcedor. Sabia? E você sabia que tem um monte de gente dentro do Palmeiras? Que torcedor não serve pra trabalhar na rádio do clube. Isso. Olha o que o cara falou. E você sabe, torcedor palmeirense, que dentro do Palmeiras tem um monte de corintiano, São Paulino e Santista trabalhando? Que é um dos clubes maiores do mundo e do Brasil, que tem um monte de outros torcedores de outros clubes trabalhando lá dentro? É um dos únicos clubes que faz isso. Tá? Então só pra avisar vocês, eu acho que é por isso que também a merda tá aí. Porque eu vou te falar uma coisa, tem cara que tá adorando, hein? Inclusive tem cara palmeirense que tá adorando. Tem cara que comemora quando perde. Tem cara que comemora. Sabe pra quê? Pra ir lá depois falar assim, tá vendo? Não falei? Né? Sabia que tinha cara que torcia pro fulano tomar gol porque falava, tá vendo? Eu falei que você ia colocar ele de goleiro, ele não presta? Tem cara que é assim lá dentro, cara. E tem um monte de cara. E outra coisa, o André Neri fala que tem os caras que vai na cadeira de roda, com oxigênio, com soro, ele vai. E você sabe o que esse cara faz? Ele contagia o filho, o neto, o bisneto a ser da mesma forma. Então o filho, o bisneto, ele cresce que nem o vô fez. Porque o meu vô não gostava do fulano, meu vô era contra o ciclano e o cara também faz. O cara não tem uma cultura diferente. E outra coisa, meu tio falou uma coisa pra mim, ele falou assim, esse Paulo Nobre, ele é jovem. É um cara mais jovem, deve ser um cara mais lúcido, porque a gente só vê velharada no futebol. Vou falar uma coisa pra vocês. Depende, me diga com quem andas que eu te direi pois quem és. Não é... E jovialidade ou o cara ser mais velho não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Tá cheio de velhinhos muito atualizados, né? Verdade, isso não quer dizer tem nada. muito mesmo. Isso não quer dizer nada. E outra coisa, tem cara que fala assim, não quero ser presidente de A, B e C porque eu não ganho nada. Se não ganha nada, por que você se mata pra ser presidente então da porra de um time de futebol? Por que você quer se reeleger se só tem bucha? Se só tem bucha, você só tem conta pra pagar, você não pode sair na rua. Se agora você é presidente do Palmeiras e for almoçar num jantar num restaurante com a sua família, você tem que tomar cuidado pra você não tomar um pau no meio da rua, você tem que viajar pra longe pra sair com a sua família pra você não ser reconhecido, né? Então por que isso? O presidente do Botafogo tem que se esconder. Então por que quer tanto ser presidente de um clube? Não dá conta, pô. Gilberto Falaschi, eita saudade do Pierre. Você vê, sem receber 2 meses, com a filha que passou por problema de saúde e tudo, nunca deixou de ser um cara que nem ele é. Eu tiro o chapéu pra esse cara. Eu também. Everton Fernandes, Hélio Josemar e Felipe Menezes não presta nem para serem reserva. Rapidinho, vamos dar as notas, não? Douglas Correia também, já fiquei bravo, nervoso hoje, só estou triste. Estão acabando com o meu Palmeiras. Infelizmente, são pessoas que dirigem o futebol. Vamos dar as notas desses caras aqui. Quando sai que eu chego. Nota dos jogadores.
Fábio também, tudo que chuta entra. Vai tomar banho. Não fala assim, não. Vai. Ele fez 3 defesas, que podia tá pior. Não é a berinjela. E eu até sei porque o palmeirense é assim, porque se acostumou até Leão, Veloso, Marcão. Então, cara, o cara que entrar lá vai ser cobrado à altura. E tem que ser também. Só que assim, ele pegou 3 bolas nesse jogo, Zé. Se não fosse ele, velhito, a cobra tava fumando mais maconha ainda aí, viu? Pois é. Então, pra mim, bom. Não teve culpa no gol. O Eldinho. Bom. Lúcio. Regular. Ruim. 35 anos, gente. O que esse cara tá fazendo ainda jogando bola? Tóbio. Regular. Ruim. Péssimo. Vitor Luiz. Bom. Regular hoje, não apareceu tanto como apareceu nos outros jogos. Hoje regular, mas pra mim um dos mais lúcidos nesse time. Sim, e com mais vontade, um dos que tem vontade. Esse sim tá tentando, acho que, comprar casinha pra mãe, pro pai, ter uma estabilidade financeira, tá comendo a grama, jogando bola pra amanhã ser alguém, de repente jogar num time de maior grandeza. Porque eu vejo o outro, parece que tá todo mundo acomodado. Renato. Bom. Regular. Wesley. Ruim. Lixo tóxico. E não é reciclável. E também não quero que venha no meu programa, não faço questão nenhuma, viu? Eu não faço. Alióleo. Regular. Péssimo hoje, não apareceu, não jogou, não sentiu alguma pressão, ainda não tá muito adaptado. E outra coisa, esse menino aqui joga bem, ele foi colocado às pressas pra ver se dá um jeito nesse meio campo. Isso tá? que eu ia falar, Zé. Hoje ele foi péssimo, eu falo isso aí, hoje foi mesmo, vou ficar puxando o saco não. Mas ele é bom jogador e eu acredito muito nesse rapaz. Quem tava jogando do lado dele? Nem... Então, você tá vendo? Põe o Roberto Carlos pra cantar com o MC Gui. Então, você tá... Então, assim, eu vou isentar e não vou dar um péssimo, por causa que assim, Alione, pega a bola, olha lado esquerdo, aí ele vê um zumbi. Cérebro. Aí ele olha do lado direito, não tem, porque o Eldinho tá guardando posição, marcando. Deve ter sido uma das orientações do técnico. Aí ele olha do lado esquerdo de novo. Aí ele enxerga 2. Um zumbi e um muçulmano barbudo, dormindo e bocejando. Aí, velho, não dá. Desculpa, cara, não rola, né? Aí segue o jogo, vai. Felipe Menezes. Péssimo. Porcaria. Lixo. Tóxico. E eu não vou mais no vestiário no Pacaembu, não, senão vou acabar agredindo alguém. Leandro. Zé. Leandro. Péssimo. Regular. Não gosto. Pode correr, fazer firulinha pro lado esquerdo, pro lado... A hora que você tem que chutar certo, você não chuta. Então pra quê? Eu vou lá e fico me movimentando. Vou mostrar vontade. Vou te falar uma coisa. Eu vi um cara hoje milionário. Já cheio do dinheiro. Um cara que até tem um nome dentro do futebol, já disputou a Copa do Mundo e hoje deu um puta de um sangue no jogo, que foi o Robinho. E ele o Kaká também, eu tava mostrando os... Kaká também? Eu tava mostrando eu não vou falar do Kaká porque eu não vi, mas eu vou ver. O Robinho, 30 anos, não está na plena forma física, jogou muita bola, deu uma cara diferente pro Santos. E tá com 30 anos e tá ganhando 500 pau por mês, mais que um monte de gente. Podia estar relaxado, podia jogar 30 minutinhos e tal, mas tá lá, dando sangue pelo time que revelou que gosta. Ver depois, viu? Não interessa, também, mas esse cara joga futebol. Não vale que come também, viu? Pessoalmente eu não quero nem saber o que ele faz. Se ele mandou sequestrar a mãe, não é problema meu. Só sei que dentro de campo ele é um cara que resolve, é um cara que tem identidade com o Santos. Henrique. Regular. Péssimo, fez o gol, mas pra mim péssimo. Mouchi. Regular. Péssimo. Josimar. Péssimo. Péssimo dos péssimos dos péssimos. Lixo tóxico. Sacrifica. Não reciclável. Diogo. Sem nota. Regular. Jogou pouco tempo, não conseguiu mostrar. Mas acho que é um jogador pra ser titular do Palmeiras. Porque o Palmeiras com o Valentim, com ele, tava indo muito bem. Ele só ganhava ótimo aqui, ele era um dos melhores jogadores. Não, e ajuda, é um cara com vontade. Você vê que volta pra marcar. Ele voltava ajudando mais na marcação do que... sobe, então... Vai, um regular pelo pouco tempo que ele ficou no campo. Tá certo. Essas foram as notas. Alguém do Atlético chamou a atenção de vocês? Como sempre, já né, a marcação. Pra mim, O Tardelli muito bem. E eu vou te falar, parabéns, você é esperto pra caramba, hein? Esse Dátulo entrou muito bem também, dando um ritmo muito legal. O Filipão é... Nossa. Não. Como o Filipão não enxerga? O cara joga junto com o cara, os caras jogam no mesmo time.
Aí um cara vai lá e dá 45 assistências pro cara fazer o gol, ele tem que fazer. Só que o cara faz 3 funções dentro do time do Atlético e é um artilheiro nato. Não, e outra, ele pega a bola, você não tira a bola do cara, você vê? Ele consegue prender a bola, aí ele se desloca da esquerda tira pra direita, direita pra... Tira o Tardello do Galo, acabou o Galo. Vira um Bragantino. Acabou o Galo. Tira o Valdívia do Palmeiras, não, vira um Guarani. Eu vou falar, o time do Galo sabe quem é? Goleiro... Pierre, Pierre é monstro. Pierre e Tardelli. Tardelli é monstro. Agora, não, eu acho que quando o Filipão ligou pro Jô, quero você convocar você. Ele deve ter falado assim, professor, leva o Tardelli, velho. Eu não, cara. Você tá fazendo merda. Se tu quer, eu não quero. Vem você. Você acha que eu sou o Tardelli e não fico puto? Porque eu não fui. Sério, deve ter rolado isso. Parabéns, Filipão, você é gênio. Parabéns. Vamos então ao... Nota do técnico. Nota do técnico. Regular. Acho que demorou pra... Eu não entraria. Acho que demorou pra tirar o Henrique. Eu não entraria com o Leandro. Leandro não dá mais. Não dá, mas tem que dar pro encosto no banco 3 jogos. Pra ver se o cara se toca, se ele acorda, se ele vai treinar, se ele entra, chega mais cedo no treinamento, treina a finalização, se ele sai depois do treino e treina a finalização. Não dá pra você finalizar uma bola do jogo, você finalizar com displicência. Sinto muito, cara, você tem que sentar no banco. Também Simples. Acho que nessas bolas você tem que obrigar o goleiro a fazer uma Lógico, master defesa, porra. bater na trave, passar raspando. Acho que tá muito mole. Acho que tá muito mole, cara. Nota do juiz. O juiz foi bem. Na minha opinião, foi bem. Pra mim, na minha opinião, regular. não, na minha opinião ele foi bem. Vou dizer o porquê. Ele não influenciou no resultado do jogo. Mas eu acho que 2 lances cruciais que ele poderia ter sido melhor. A falta no Renato. É a falta antes do gol. E o pênalti que ele não deu. Que ele não na minha opinião foi pênalti. Mas até então, não influenciou muito no resultado. Caraca, de uma falta saiu o gol. Então, e do pênalti poderia ser sair do gol. Então, mas se ele não dá falta, daria o pênalti, seria a mesma coisa. O pênalti você pode perder. A outra podia sair o gol Tudo também. bem, mas o cara pegou a bola, ainda tocou pra 4, 5 jogadores pra fazer o gol. Não sei. Mas eu acho que ele foi na média. Acho que se for pra dar uma nota pra ele, nota 6. Regular. 6. É regular. Pra mim, regular. Se o cara errou 2 lances cruciados, você fala num pênalti, numa falta que originou o gol dos caras... Sim, mas você vê que até no erro ele não foi um cara que errou só pra um time. Ele manteve um critério e acabou errando pros 2 times nesses lances. Mas eu acho que mesmo num lance ou no outro ele poderia... Tudo bem, faz 1-0 no final do primeiro tempo e tal, é complicado? Mas ele poderia ter dado um pênalti também, ter feito o gol. Acho que na média ali uma nota 6 pra ele, não foi tão ruim, mas também não foi tão ruim. 0. Nota do jogo. O jogo foi... Na minha opinião não foi bom não, só ficou regular. Bom no segundo tempo, foi regular pra mim. Nota 5, se for pra dar uma nota pro jogo, acho que nota 5. Por aí. E os nossos aplausos vão para... Bom, meu aplauso vai pro Fábio. Se não fosse o Fábio, teríamos tomado... Eu acho que a gente teria tomado de 4. Uns 3 pelo menos. Só que se não fosse o Henrique, a gente teria feito mais 3. Não. Então, mas é um aplauso aqui. Calma, na Aplauso, vaia você vai o cara, cacete. Então, mas o aplauso hoje, por incrível que pareça, vai pro Eldinho. Foi bem mesmo o Eldinho hoje. Hoje jogou bem. Agora e as nossas vaias vão para... Infelizmente eu vou vaiar... Sua anta. Eu vou vaiar o Josimar porque ele também perdeu a bola do jogo. É que, assim, eu vou te falar um negócio. É que na vaia... hoje, na vaia, podia vaiar mais. Sim, mas sabe o que acontece? Menezes... Henrique, que fez o gol. Leandro, Wesley. Olha Lúcio, isso, cara. Lúcio. 6 jogadores. Você só salva Fábio, Vitor Luiz, Tóbio e o Renato. Só isso mesmo. E aí o Diogo, Mochi... Você acaba descontando. Você não põe na guilhotina, por causa de quem tava do lado. Mas olha, você vai aos 6. 6 jogadores, cara. Pois é. Mais que meio e o que o Galo fez de tão bom assim pra ganhar o jogo? Nada. Eu tô falando, que o time cara, é fraco, né? A fragilidade. Aí aproveitou as falhas do Palmeiras. Aproveitou a fragilidade, tanto é que chegou na cara do gol com o Jô, desperdiçou. Chegou na cara do Jô com o Leonardo também, Leonardo Silva lá, desperdiçou. Então, é um time fraco que se você tirar o goleiro, tirar o Pierre e tirar o Tardelli, cara, tchau.
Tchau. Fica muito Porque fragilizado. o time do Galo era esses 3 que eu te falei, mais Ronaldinho Mais o Gaúcho Bernard. e o Bernard. É verdade. Ó, 5. São 5 caras que fazem Então, diferença, né? você tirou 2, só tem 3. Se tirar esses caras aí, já era, velho. Pode, meu. E ainda sem receber, vai pra roça, velho. É verdade. Então, vamos lá, aqui essa pistola. Classificação e os próximos jogos. A classificação ficou Cruzeiro com 30 pontos em primeiro, seguido de Internacional com 28, Corinthians com 27, Fluminense com 26. Quinto lugar está o São Paulo com 23, aí tá um bolo. Olha como esse campeonato também está horrível, o índice técnico dele, a qualidade técnica desse campeonato. Você vê o Cruzeiro com 30 pontos e o quarto colocado com 26. O quinto lugar tem 23 pontos. O sexto tem 22, o sétimo 22, o oitavo 21, 20, 19. Então do quinto ao 11º é embolado e a 3 pontos, a 7 pontos do primeiro. O resto, que é do 11º, que é o Grêmio, pra baixo, Grêmio tem 19, Criciúma 16, Chapecoense 15, Palmeiras 14, Vitória 14, Figueirense 13, na zona, Botafogo 13, Bahia 13, Flamengo 13 e Coritiba 13. Então, cara, do Grêmio, do 11º, tá todo mundo beirando a zona. Esses clubes aqui, ó, de Grêmio pra baixo, Grêmio, Criciúma, Chapecoense, Palmeiras, Vitória, Figueirense, Botafogo, Bahia, Flamengo e Curitiba, que abra o olho. Que só tem 4 vagas, graças a Deus, porque se tivesse mais vagas, esse time tava tudo fodido. Só que sabe o que eu vejo, André Nery? Além da pontuação na tabela, eu assisto muito jogo e eu vejo às vezes um time numa progressão, num ímpeto de, sabe, que nem o Criciúma, mas cara, jogaram pra cacete contra o Cruzeiro, merecia ter vencido o jogo. Já o quarto jogo que o Criciúma joga bem. Eles empataram com o São Paulo no Morumbi. Aí a gente pega uns times pequenos e não ganha. Então, mas você vê o índice técnico como tá horrível, cara? Sim, você vê que nós estamos na 14ª rodada. O 11º são 8, 9 times pra serem rebaixados. Só que o que eu falo, o Palmeiras já tá dando sorte por causa disso. Tem 10 times na Pindaba. Na Pindaba, porque o Grêmio, meu, pode esperar o pior ainda, hein? O Grêmio, eu vou te falar uma coisa. Pode esperar o pior, tá em decadência assim. Só que time grande é pior ainda, viu? Então, time pequeno sabe lidar com essa situação. Eu sei, cara. Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, tem que abrir o olho. Então, senão... eu sei, eu concordo. Tem, Flamengo, o Curitiba, que é um time médio, Botafogo, Palmeiras, o Grêmio, o próprio Grêmio, cara. O Grêmio vem despencando, velho. E pior, quando o time tá despencando, é time grande e tem um certo time mais ou menos razoável. Puxado, velhinho. O peso é muito maior. Aí é punk o negócio. Porque a cobrança é muito mais forte. A cobrança, né? da torcida. E você joga pra 40 mil, 50 mil, você não joga pra 600 pessoas. Não, né? e outra, você tem que cobrar. Você tem que cobrar o Barco, você tem que cobrar o Filipão. Sim. Você tem. Então, é pior ainda, cara. Então você vê como tá assim horrível o índice técnico. O ano passado já não era muito assim. Você tinha 3 até 4 blocos. Você tinha o bloco de quem estava no topo da tabela, você tinha um bloco abaixo disso que brigava ali, tal, tinha um bloco para baixo que brigava por Sul-Americana e o bloco que brigava para a zona de rebaixamento. Hoje você vê um bloco ali de 4 times no topo, do 5º ao 11º ali, brigando ali vai brigar por Sul-Americano no máximo, e o resto brigando para não cair. A briga pra 10 times pra não cair, cara. É muita coisa, puta, tá horrível, cara. E aí, não acorda Dona Globo, que fica fazendo essa divisão de dar 100 pro Flamengo, 100 pro Corinthians e nada pro resto, né? Nada não, daí dá uma quirera pros outros times e nada pro resto. Cara, aí você quer o quê? Como você vai querer exigir qualidade de um campeonato? Não tem. Não. E você vê que uma porrada de jogo aí, o jogo do Santos e Corinthians foi um jogo feio, hoje foi um jogo feio. Antigamente você via Palmeiras e Atlético, Corinthians e Santos, 2 jogaços, né? Você viam 2 baita jogos, hoje você só vê jogo fraco. Por isso mesmo que hoje eu fui ver Arsenal e Manchester City, vou assistir campeonato europeu, porque é o que eu tô acompanhando. Venho aqui por profissão,
porque que é o meu trabalho narrar o Palmeiras, mas eu gosto muito mais de futebol europeu do que futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Agora acho que o Palmeiras, você falou, são 10 times? São 10 times. Só que o campeonato tem que ser entre esses 10 times. O Galo não tá entre esses 10, correto? Só que o próximo jogo, também é natural perder. Não é natural, São Paulo no clássico pode perder. É o quinto colocado. Só que na hora que você for pegar o Sport, você tem que ganhar. Você tem que ganhar do Botafogo, você tem que ganhar do Bahia. Então pega os dos que estão dos 10º pra baixo, que é Goiás, Grêmio, Criciúma, Chapecoense, Vitória, você tira o Sport aí que vai cair bastante. Não, o Sport vai cair um pouquinho. Vai cair bastante? Eu acho que o Santos entra no lugar do Sport. O Santos e o... Nosso campeonato, Zé, é contra Sport, Goiás, Grêmio, Criciúma, Chapecoense, Vitória, Figueirense, Botafogo, Bahia, Flamengo e Curitiba. São quantos Tem que enfiar naba nisso aí. 11 times. 10 times. 4, Palmeiras seria o 11º. 10, são 11 times. Se você ganhar desses 11, você faz 33 pontos. Acabou. Pronto. É isso que eu falo. Claudio Ritti, acabou. Mais 14 pontos. São 47. Aí você dá uma beliscadinha, de repente, com o Corinthians no Pacaembu, você arranca um empate ou uma vitória, né? E aí você pega depois o Atlético Mineiro no Pacaembu, você faz aí 53 pontos, acabou. Aí que não vai contar? Vamos começar a fazer contas. Escuta o que eu tô te falando, domingo nós vamos começar a fazer contas. Não, e outra coisa, agora eu vou o raciocínio é ótimo, mas a gente sempre tropeça com essas porcarias. Pega os pequenos. 15ª rodada. Palmeiras pega o São Paulo. Complicadíssimo. 16ª, a gente vai lá pegar o Sport. Complicado também o jogo jogar lá. 17ª, a gente pega o Curitiba aqui. Tem que espetar 15-0. Mas não vai. Mas tem, entendeu? É o que a gente tá falando agora. Tem que espetar 15-0, que é pra fazer aquela goleada pra falar ufa. Aí a última rodada é contra o Inter. Contra o Inter. Aqui, mas é o Inter, é o vice, é o vice-líder. É o vice-líder. Sim. Pedreiraço. Pois é. Então, pra terminar esse turno, a gente teria que empatar com o Inter na última, ganhar do Curitiba bem, ganhar do Sport. Seriam 7 pontos. E tentar beliscar um empatezinho contra o São Paulo. Também se vier vitória, melhor. Que aí anima pra caramba quando um clássico, o negócio, né, anima bem. Mas é esse o cálculo. Que a gente vai somar 2... Seriam 10 pontos. 8... Não. Se você empata São com Paulo 1, dá 8 pontos. Ganha 4... 7. Ganha com o Curitiba 7, 8. 7. Empata com 8 pontos. 8 pontos. Então, estaria com 22, aí tem que ver o resultado da tabela, mas com 22 pontos, você vira um turno, de repente com 22. Então você já é metade 25, do que você precisa. Entendeu? É verdade. E aí você tenta melhorar e beliscar os jogos, por exemplo, os jogos que a gente vai fazer, por exemplo, Atlético Paranaense, Sabuga, que é um time que, vem, né, não tem coisa, pega o Criciúma em casa, Sabuga. Aí sim você vai poder ter tranquilidade e coisa. Agora, tá difícil. Próximo jogo, domingo. Terça-feira a gente tem... Trocando las pilotas. E depois, quarta-feira, logo depois do jogo de São Paulo, já é Palmeiras e Sport, lá em Recife, às 7h30 da noite, tá? Isso na outra semana. Na outra semana. Essa semana é cheia, não tem jogo. Apenas os outros times que não fizeram seu jogo de volta na Copa do Brasil. E tem a final da Libertadores. Né? Tem a final da Libertadores e também terça-feira tem uma final legal. Vai, Viagra! Espera que é o time do Viagra mesmo, viu, Salek? É mesmo. Você memorizou na cabeça, né? Os caras entram duro, mano. Você viu o que ele escreveu no Twitter? Zé Mistério e turma fica me difamando. Não, ele vai dizer, Zé Mistério me difama muito, depois vai no Padre Marcelo. Pedir perdão. O Padre Marcelo e tem a ver. E não sou eu que difamo, senhor. O senhor não devia estar convidado a vir aqui ver o seu Claudio Ritti, o seu André Neri, ou o difamam. Eu não. Você é o cara de pau. Mas ele debaixo da mesa era danadinho. Então tá, vamos ao nosso destaque final. Tá certo, Claudio Ritti com mais uma no lombo. Mais uma, né? Cabeça cheia.
Vamos que vamos, né? Uma semana cheia aí pra gente descansar, relaxar um pouco. Assiste Real Madrid e Sevilha. Isso, vamos Depois dá um assistir. choque de realidades assim, que é Depois impressionante. Acontece. Isso, ó, eu vou te falar uma coisa, sério mesmo. Começa a assistir futebol europeu, se der tempo, se der. Aham. Vamos a gente discutir mais futebol europeu no Fica programa. melhor, né? Muito mais ilustrativo. Aumenta o nível, Então, melhora o nível, inclusive né? deve ter o boletim da Série B, o do Campeonato Europeu. Série B, né? É porque a Série B, a gente precisa, Cara, começa com a gente Série precisa B. interagir com a Série B. Apesar, vai né? te catar, Daqui a pouco, vai. assim, é o lugar de onde o Palmeiras nunca deveria ter saído. Nada, Pois é. para. Ó, mas eu tô na mesma que o Vinícius do Te Ama, que ele falou Quem que me é ama? o Vinícius. Tá certo. Que é melhor também. vestir a camisa da Web Rádio Verdão do que a do Palmeiras. Então ele já foi compraesporte.com.br comprar lá. Ele vai mandar mesa, Ah, ele velho. vai mandar É, mesa? Te Ama, Então ele mano. manda uma coleção de Por isso camisas. que Aí, eu te tá vendo aí? amo. Até quando esse time de merda? Eu não sei, Henrique Forasteiro. É, a coisa Até tá morrer, feia. até os caras morrer. Claudio Henrique, a gente podia entrar com uma bomba, né? Cara, o Sábado, Filipão- domingo no vestiário. Se eu, Jogar assim, viu? Vou falar um negócio. Se eu fosse Filipão, não estreava nesse jogo. Eu não, pô, você vai estrear no Grenal? Cara, mas Chupa, ele é pago Filipão. pra isso, velho. É, não tem O jeito. currículo né? dele. Ah, mas não pode Vai, pipocar. não tem jeito. Mas não pode pipocar, né? Aí se ele ganha, ou se ele perde. Você viu E o se ele Pânico? estreia contra Ó. o Vitório? Perdeu do Vitória também. O Grêmio já 2 jogos que também não ganha. Pois é. Mas perder um clássico é normal. Perder Por pro isso Vitória que eu de tô te virada não é falando. normal. Pô, a Por isso gente que eu tô tá te Não, falando. minto, 3 jogos. Perdeu do Curitiba em casa, do Vitória fora e agora do Inter. 3 jogos o Grêmio perdeu. Que beleza. Então, a gente podia mandar o Wesley pra passear também lá na Disney. Porque acho que a hora que chegasse do aeroporto iam barrar Não, ele mas, lá. ó, Não porque- podia ser em Israel. Não, na porque Ucrânia, já iam é, prender ele na faixa achando de que ele Gaza. é, achando que ele Não, é. mas, ó, Bin Laden. Vocês vão ver, Né? ó, agora é sério, cara. Ó, a partir do clássico, que a gente tiver o Walt Disney jogando junto com a Alione, vai melhorar, cara. Eu acho que sim, espero que sim. Não, eu também acho que vai Cara, melhorar, mas se a Adriano, gente posso falar tiver uma coisa? ainda Não com o é- Henrique não é- e o Leandro na frente, Não é puxar saquismo. Qualquer um que jogar na frente, você pode pôr Mas é- Tadeu e Tadano. ó. Se você pôr o Valdívia, você pode ter certeza que o Tadeu e Tadano vão Mas o que receber que 4, 5 bolas Meu. pra fazer a porra de um gol. Então, Fazer mas um o que gol. que aconteceu Mas vão no- fazer. O que aconteceu no Campeonato Paulista? O Valdívia jogou, o Palmeiras não ganhou lá um monte de jogo que ele jogou? Não, chegou quase na final. Pois é, na Série B ele jogou um monte de jogos também, o Palmeiras subiu com Não. o pé nas costas, ah, cara. tá louco, eu vou embora. Cláudio Ritt, quando ele joga realmente é diferente. O É isso cara- aí, galera. o cara- Então, o Walt muito Disney é obrigado. fogo. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Zé Feliz Dia Mistério, dos Pais, terça-feira tá? estaremos Pra todos os pais. todos juntos aí. Cláudio Ritt tem 11 filhos. 11 filhos, ai que beleza. É quase Então- um Mr. Catra. Ele tem um time de futebol. É quase um Mr. Catra. Então tá, é isso, galera. Uma ótima semana pra todo mundo. Fiquem com Deus e até Tá terça-feira. certo. André Nery, seu destaque final. Tomamos mais uma no longo. Ó, o Palmeiras só perde final de semana. Dia de semana ganha. Então vai perder do São Paulo e vai ganhar do Sport. Não vamos comemorar mesmo. O cara falou assim, Zé, eu acho que foi o Danilo César, mete uma perna domingo, fala que por problemas técnicos vocês não podem transmitir. Ah, não, cara. Não Eu não passa consigo nervoso, fazer isso, não. não. Mas eu não consigo fazer isso, Cara, não. tem um monte de gente que acompanha a gente, gosta das besteiras, às vezes das realidades que a gente fala. Tem cara que nem escuta nas mídias por aí, jogo e tal, sempre espera a gente pra transmitir. Então, a gente vai realmente pro torcedor, pra estar passando pro torcedor o que tá acontecendo. Bom, a Aline Barros também pode estar por aqui. Um beijinho pra você, Aline Barros. E pra deixar o Henrique jogando, prefiro deixar o Eric, pelo Aline menos. Barros não é Clubes. aquela que fez aquela música lá do... Montanha... Como que é? Ah, deve ser aquela cantora Da gospel lá. montanha, não. Oi. Ah, não, esse daí é o Gilberto Barros, não é a Aline Barros. É, parei? É parente. Manda esse Essa Paulo música é 9 do horrível. Palmeiras para o Botafogo, para o... Pô, indignação do Rogério Paulo Vieira, Roberto Ribeiro também por aqui. Tem uns caras aí no Palmeiras que só Jesus, cara. O negócio é treinar para evitar tomar tanto gol assim. Também acho a defesa muito fraca. Acho que tem que meter 3 volantes ou 3 zagueiros. Temos obrigação de ganhar do Coxa e do Sport. Também acho que nem o André Nery falou. Temos obrigação, viu, Dordano? Nosso time não é pior que o deles. E com o Inter e o Bamos temos que empatar. Também acho, concordo com você. Também acho. É a análise do torcedor da Web Rádio Verdão. Galera, uma porrada de interação no Twitter. Carlos Alexandre, valeu, obrigado. Grande abraço a todos vocês. Até terça-feira, trocando as bolas das 8 às 10 da noite. Grande abraço a todos vocês, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima Web Rádio Verdão Futebol 2014. Tchau. Atacante de raça, torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa. Linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando
começo a vibrar. Chega ao fim mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.